Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Querigma. Este é um momento em que nós trazemos a você uma mensagem bíblica, uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. E o assunto de hoje é tomar a cruz. E para a gente falar sobre esse assunto, nós iremos fazer a leitura na Palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz nesta porção da palavra do Senhor. Está escrito: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O assunto é tomar a cruz. E, primeiramente, para a gente começar este assunto, é importante sabermos o que é a cruz, que Jesus aqui está falando nesse texto. Então, de forma literal, todos nós sabemos que a cruz era um instrumento de execução feita de madeira e que foi usado nos tempos antigos por várias nações como a aplicação de pena de morte para criminosos, semelhante hoje em dia à cadeira elétrica. No entanto, a cruz que Jesus nos convoca a tomarmos não é uma cruz literal, feita de madeira. Quando Jesus fala sobre a cruz nesse texto, ele está falando no sentido figurado. É uma metáfora. Ou seja, Jesus está usando algo físico, algo material, para ensinar de forma mais clara as verdades espirituais, ensinamentos espirituais. Então Jesus ele usa uma coisa material, uma coisa aqui deste mundo, para ensinar verdades espirituais para a gente, para a humanidade. Portanto, é certo afirmar que a cruz que Jesus está se referindo aqui não condiz com a falsa crença que existe na mente de muitas pessoas, que pensam que a cruz que devemos carregar é um filho rebelde, é um marido opressor, é uma esposa difícil de se lidar, um problema de saúde, e também não é usar uma cruz, um crucifixo, como um colar, um brinco, e muito menos praticar literalmente a crucificação. Então, muita gente pensa desta forma. Acredito que você já ouviu alguém falar que, por exemplo, uma mãe, um pai que sofre por causa de um filho que está preso no vício das drogas, e isso causa um grande sofrimento no meio da família. E alguns pais dizem que aquele filho é uma cruz que eles estão carregando. Algumas pessoas também pensam que a cruz que eles estão carregando é um problema de saúde, uma doença que não tem mais cura, uma doença que o médico disse que não tem mais solução e que aquilo é a cruz que Deus deu para eles carregarem. Só que essas pessoas estão enganadas. Afinal, o que é tomar a cruz? O que Jesus Cristo quis dizer quando ele diz que devemos tomar a cruz e segui-lo? A gente falou agora há pouco sobre a questão da cruz literal. Para que ela servia? A cruz ela servia para executar pessoas. Era um instrumento de execução. No entanto, a cruz que Cristo nos oferece é para executarmos, é para matarmos não nós mesmos, mas o nosso ego. Não para matarmos nós fisicamente, mas para matarmos os nossos desejos pecaminosos. Renunciar às nossas paixões infames para que o nosso principal interesse seja glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Ou seja, tomar a cruz e seguir a Jesus é abandonar a egolatria. É você parar de se idolatrar. É você parar para pensar que os teus sonhos, os teus desejos, as tuas vontades, elas não são mais importantes do que a vontade de Deus para a tua vida. Tomar a cruz é você tirar o seu eu do centro
e entronizar o Deus Todo-Poderoso no seu coração. E esta mortificação que nós lemos aqui no texto, no versículo 23, isso fica muito claro que o nosso Senhor Jesus ele diz, essa mortificação dos nossos desejos infames é algo que deve acontecer dia após dia, ou seja, diariamente. E uma coisa muito interessante que a gente encontra na palavra de Deus quando nós olhamos a vida de João Batista. João Batista ele não ouviu essas palavras de Jesus Cristo. Ele já tinha falecido, ele já tinha sido assassinado quando Jesus transmitiu esta mensagem para os seus discípulos. Mas é muito interessante quando a gente lê lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, algo que João Batista ele disse. Ele disse assim, convém que ele cresça, referindo-se a Jesus, convém que Jesus cresça, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João Batista ele não ouviu estas palavras, mas ele entendeu o que era tomar a cruz. O apóstolo Paulo também é outro exemplo. Ele compreendeu claramente o que significa tomar a cruz. Lá em Gálatas, uma das cartas do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para concluir esta mensagem, eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse o seguinte, que a maioria dos dissabores, a maioria das desgraças e aflições que vieram sobre a tua vida foram causadas justamente pelas más escolhas que você tomou na vida. Pensando apenas em saciar os seus próprios desejos, sem se importar com a vontade de Deus para a sua vida. Agora que você entendeu o que significa tomar a cruz, eu convido você a tomar uma atitude, a atitude de seguir a Cristo, de tomar a cruz que Cristo te oferece. Assim você evitará, não todas, mas muitas decepções aqui neste mundo. E também evitará a triste e eterna consequência que está reservada para todos aqueles que negam a Cristo e que deixam de fazer a vontade do Filho de Deus aqui neste mundo. Jesus, ele te convida também. Esse convite não foi somente para os crentes dos tempos passados, para aqueles primeiros discípulos de Jesus, quando Jesus estava aqui fisicamente na terra, mas este convite se estende para todas as épocas, até o nosso Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo. Ele ainda não retornou, ele ainda não voltou. Então, este convite que Cristo está fazendo a você ainda é válido. Você não está de fora dos planos de Deus. Aceite o convite de Cristo e com certeza a tua vida será transformada. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.